Ela. Mesma Mudalef, quarta linha. Tashma, a gente tinha falado o quê? Que era Benai, tinha falado duas linguagens para explicar o que ele falou. E a segunda seria o seguinte, que para a viúva ele falou que para a viúva a Garalá, o sorteio não me aqueva, não impediria que fizesse os trabalhos lá. Ele vai trazer outra pergunta que fala sobre isso, que pergunta sobre isso, como é que é a Garalá, como é que o sorteio não me aqueva. Tashma, está escrito na Braita, mitzvah leagril o leitivadot. A mitzvah vai se fazer o sorteio e leitivadot fazer a confissão em cima do bode expiatório lá. Loigril veloitivadá kasher. Não fez sorteio e não fez o vidui, está kasher. Então como é que você Rabianá e fala que isso não fez sorteio? Como você está kasher? Tem problema? Você valeu o quê? Valeu o korban, mesmo que sem a gralá de Lashem Lazazelo, aquela das plaquinhas, valeu. Então como é que valeu você como Rabianá? Comida, não valeu como comer lá, como... Valeu de não precisa, de não impede que tenha sido feito o korban da capará, tudo. Sem o vidui, você vai ter que caparar? Isso aqui é de acordo com essa braita. Vechita e machinam leaniach, se você falar aqui também, aqui está falando sobre leaniach, que é colocar a plaquinha e não fazer a grala e não fazer o sorteio. Ei, mas sei como é que você vai explicar o final da braita? Rabi Shimon ele discorda, ele fala, Lo igrido kasher lo etvadá pasul. Rabi Shimon ele fala, olha, se você quer falar que a gralá... Não, Rabi Shimon fala o seguinte, se não fez a gralá o sorteio, está kasher. Mas se não fez o vidui, está pasul, não adianta fazer sem vidui. Mas Lo igrido, e lembra, Lo igrido, se você falar que Lo igrido, que Rabi Shimon está falando aqui também, é Lo igrido, que não colocou a plaquinha, me claro de Rabi Shimon savar, a gralá me akvaz, aí você está falando que o Rabi Shimon está falando que a gralá, que o sorteio ele sim me aqueva, ele impede alguma coisa, vai fala braita, met echad men mevi chaverosh shelo begralá. Deveria Rabi Shimon, que Rabi Shimon fala em outro lugar que o quê? Que se morreu um dos dois bodes, você traz outro bode, mesmo que não tenha participado da gralá. Então parece que o Rabi Shimon fala que a gralá, o sorteio ele não me aqueva, ele não impede que seja feito provável, mas o vidui sim impede. Então falando, Rabi Shimon não ia dar mai kamre rabanan. Rabi Shimon aqui não sabia se era gralá, que eles estavam falando era gralá, ou se era leanir, se era colocar as plaquinhas. Vier camalhão, assim ele falou. E a gralá mamash kamre, se você falar que a gralá mesmo é sorteio, paligna lá e rubecada, eu discordo com vocês de uma coisa que o que? Que o vidui sim é aquilo. E a gralá de kamri, tu rainu anachat. Você está falando que a gralá que você está falando é o anachá. Seria colocar a plaquinha para agralá o sorteio, ele sim me aqueva, paligna lá e rubetar. Então eu discuto com vocês dos dois. Que para Rabi Shimon, na gralá ele realmente não me aqueva, o sorteio não impede que seja feito o trabalho nos bodes, mas o vidui sim me aqueva, o vidui você tinha que fazer. Tashma, a gente está no mesmo Mudalef. Tashma que tem aqui na altura do Tosfot Feaz do Tamai. Tashma. Par me akivet a sair. E sair en me akivet a par. Tá, antes de ver isso aqui, vamos ver qual era a ordem de trabalho. A ordem de trabalho do Kohen Gadol Yom Kippur era mais ou menos quase a mesma ordem que está escrito no Parashá. E a ordem é a seguinte: primeiro o Kohen Gadol fazia vidui sobre o boi dele. Primeiro vidui. O vidui dele da casa dele. Depois ele fazia o sorteio dos dois bodes. Depois ele fazia o segundo vidui sobre o boi. O vidui dele e dos kohanim. Ele fazia a shchitá do boi. Depois ele entrava e colocava a pá com incenso no Kodesh Kodashim. E deixava lá. Depois ele pegava do sangue do boi, jogava no Kodesh Kodashim. Ele fazia a shchitá do sair que foi sorteado lá Hashem. Pegava o sangue do sair desse bode e jogava no Kodesh Kodashim.
pegava o sangue do boi, jogava na cortina do Kodesh, entre o Kodesh e o Kodashim. Pegava do sangue do Sair, desse bode, jogava na cortina entre o Kodesh e o Kodashim. Misturava o sangue do boi com o sangue do Sair e jogava na cortina entre o Kodesh e o Kodashim. Depois tinha o resto do trabalho. Antes também tinha trabalho, aqui está falando entre o boi e o Sair. Agora, se ele fez alguma dos trabalhos do bode antes de algum do trabalho do boi, tem problema. Par me'akeva da sair. Não pode fazer trabalho do bode e trabalho do boi. Vai sair, ele me'akeva da par. Mas se ele fez algum trabalho do boi, que tinha que fazer aqui pela regra, aqui pela lista, antes de alguma coisa que venha do sair, não tem problema. E o que do sair, do bode, vem antes do boi? Vamos falar aqui. Bamatanot shebifnim, bishlema par me'akeva da sair, deiga ktamei, la serme kamei par, lo avdei lo klum. Do sangue que você joga lá dentro, quando a estima tá bom você falar o que o par me'akeva da sair, porque se você fizer alguma coisa antes do sair, antes do par, você não fez nada. Por quê? Porque primeiro jogava o sangue do boi e depois você fazia shchitá do sair e depois jogava o sangue do sair. Se você fez alguma coisa, fez a shchitá antes de jogar o sangue do par, tem problema? Ela sair é aqui vai tapar mais nirro. Como você fala, mas você fez alguma coisa do sair antes do boi? Desculpa, você fez alguma coisa do boi antes do sair? Não tem problema. O que do boi fazia depois para você fazer antes? Para você falar, você fez alguma coisa do boi antes de fazer do sair, quer dizer, fora da ordem, não tem problema. Como fora da ordem? O que você fazia do sair antes de fazer do boi? Então vamos ver de novo. Você tinha o Kohen Gadol fazer vidui sobre o boi. Depois tinha o sorteio dos dois seirim. Depois você tinha vidui do boi de novo escritar, ktoret junto com a pá, e jogava o sangue do boi no Kodesh Kodashim. Então a única coisa que tem antes de jogar o sangue do boi no Kodesh Kodashim é sorteio. Também vê que ele está falando sobre o sorteio, vai falar agora. E leima de acti matando de par bechal de mikame matando de ser bifnim. Se você falar que não, você colocou antes o sangue do par, do boi, no Eichal, no Kodesh, antes de jogar o sangue do bode dentro do Kodesh Kodashim, Ruká que teve isso, que deixou tu Ruká, então não pode ser isso, aqui é lógico que tem problema. Ela lá, de que matou de parte de caminho da então vou falar o que ele fez antes do boi do sair. Ele jogou o sangue do boi lá dentro do Kodesh Kodashim, antes de fazer o sorteio. O Medecidra lo me'akva e Karagra lá não é me'akva. Então vamos falar que já que a ordem, se ele jogar o sangue do par antes do sorteio, não me'akev. Vamos falar que também se ele não fez o sorteio, não me'akev. Fala agora não. Isso aqui não dá para provar. Não dá para provar. De akdimatana de para bimizber, bikamatana de ser beichal. Você pode falar que o quê? Que você jogou o sangue do boi no misber, de mim no misber lá de dentro, antes de jogar o sangue do bode na cortina. Rabiuda, de acordo com Rabiuda, de Amar de Barim, Nassim Bigdei, Lavan, Bachus Romeakfi. Rabiuda fala que as coisas são feitas com roupa branca, fora do Kodesh Kodashim, não me'akev, não impede que seja continuada feita a vodá. Veá, Bimatanot, Bifidim Katani. Uma braita que está falando sobre a mudança da ordem, está falando sobre alguma coisa que foi feito, jogar o sangue lá dentro do Kodesh Kodashim, foi feito antes de alguma coisa. Ela Ramani, então de acordo com quem essa braita, Rabi Shimoni, de Amar Agralá Me'akva. Essa braita de acordo com Rabi Shimon, que fala que Agralá, o sorteio ele não me'akev. E quando ele fala aqui que se jogou antes de fazer o sorteio, quer dizer que ele não fez o sorteio bichlal. Rabi Shimon disse não me'akev. Vei, se quiser falar, você tem outra resposta também. Eu lembro na Biúda, sempre a Biúda, o Nehi deve se draló me'akva, Agralá mirra me'akva. Verdade, você pode falar que a ordem ela não é me'akev. Se ele fez, jogou o sangue do boi lá antes, no Kodesh Kodashim, antes
antes de fazer o sorteio. Não meakev, porque a ordem do sorteio não meakev, mas você fazer o sorteio para a Bíblia, sim meakev. Viagem do Letamaio. E a gente tinha visto que está na Câmara Bishima, que discutiram se o vidui meakev ou não. A gente viu isso há 2 bretes atrás. Viagem do Letamaio, cada um foi por seu motivo e está na Câmara Bishima. Que Rabi Shimon fala que o vidui sim meakev. Então na Câmara fala que parece que não. Tânia fala, Braita, e a Omad Chailif, que o sair que vai, o bode expiatório, ele tem que ficar vivo, e a Omad Chailif, perante Hashem, até acaparar ele tem que ficar vivo. Ad matai ezakuk lamod chai, e até quando ele tem que ficar vivo. Ad shad matan damosh shel chaverot virar bil. Ele falou o quê? Até jogar o sangue do bode que foi feito Korban Hashem. Isso é antes do vidui. Então parece que a parada dele vem quando joga o sangue do outro bode. Rabi Shimon Omer, Achat vidui dvarim. Rabi Shimon fala não. Até a hora do vidui, até a hora da confissão. Que a parada vem quando? A parada vem na hora do vidui. Discussão era Rabi Shimon. Vai caber, fiquei com a discussão deles, que detalhe. Como fala a Braita, está escrito na Torá, Lechaper. E a Omad Chailif Hashem, Lechaper. Lechapará da minha, qual que a parada está falando? Capará com sangue, capará do sangue do outro bode. Vechenomer assim fala, Vechilave que Mikipereta Kodesh. Quando ele fala sobre jogar o sangue do pare, do sair, do boi, do sangue, do bode, no código Kodesh, ele fala, Vechilave Mikapereta Kodesh. Ele está trazendo, você acabou de caparar para o Kodesh. Mariado vai caparar da mim. A ficar vai caparar da mim. Do mesmo jeito que ela está falando caparar da mim jogar o sangue. Aqui também está falando caparar da mim jogar o sangue. Deveria a Bilda. Assim falar a Bilda, que a Omad Chailif Hashem Lechaper, que tem que ficar vivo, o bode expiatório lá que vai para o abismo, tem que ficar vivo até trazer a capará, é até jogar o sangue. Rabi Shimon Omer Lechaper alav, capará dvarim cada vida bem. Rabi Shimon fala não, Lechaper alav, Lechaper, você poderia caparar sobre ele, sobre esse bode expiatório. Qual é caparar sobre esse bode expiatório? É o vidui. Tashma falou a Braita, Shalut Almidav et Rabi Akiva, perguntaram os alunos de Rabi Akiva para ele, Alab Smol Shechzol Leamin, Maule Shechzol Leamin. Se você fez o sorteio e lá Hashem foi na esquerda, por que não voltava e fazia o sorteio de novo para tirar lá Hashem na direita? A Malena Rabi Akiva falou para eles, Aldit Numakom Latzuduk Minirdot. Não dá espaço para os saduceus começarem a falar os argumentos deles. Por quê? Porque ele fala que tudo que os caminhos falaram para fazer, a gente não pode mudar, porque senão os truques começam a querer falar, viu, mudou aqui, vou mudar ali, vou mudar lá também. Tama de adi de uma como sugunilidot, alavach meadrina lei. O motivo que a gente fala para não, o motivo só que você fala para quê? Para não botar lá Hashem, botar na direita e acabou. É só para não dar motivo, só para não dar espaço para os truques, para os saduceus falarem alguma coisa. Porque se não fosse assim, a gente realmente faria o quê? A gente falaria para você, olha, se saiu da esquerda, muda para a direita e acabou. Mas você falou que a Gralá, o sorteio, ele impede que seja feito a avodá. Se você trocar, você acabou com todo motivo de sorteio. E quando você fala que lá Azazel vai ser sempre no small, sempre da esquerda, como é que você fala que meadrina lei? Vai fazer um idur, vai ficar sempre Hashem para a direita? Não, meadrina é fazer o sorteio, porque o sorteio é meakev. Amarava a câmara, e assim tem que ler o que falou Rabi Akiva. Alá agora bismol, mal sheachzeru lo vela sair leamin. Você sorteou small, saiu Hashem no small, Azazel na direita. Por que você não muda Hashem para a direita e Azazel para o small e muda os bodes também? Essa foi a pergunta. Não só mudar a plaquinha. O Goral, o sorteio está feito. Esse bode para Hashem, esse bode para Azazel saiu na esquerda Hashem. Por que você não muda os bodes e muda a plaquinha? Essa foi a pergunta completa.
A Malaé, mas uma como ele falou para eles o que? Não dá espaço para os saduceus começarem a falar, tá vendo, dá para mudar alguma coisa. Tashma falou a Braita, ele nem mareta sair a lav, aí tem o meranichenu alav. Está escrito, se tivesse escrito a sair a lav só, e não tivesse escrito a xeralá alav, ia falar o quê? Que o goral, que o negócio foi feito, tem que ser colocado em cima do bode. Tamud Omar, Alá, Kevanche Alá, Chuvenotzarir. Já que o goral, ele foi pelas plaquinhas e foi verificado pelo Kohen Gadol qual sair é para Hashem, qual para Azazel, você não precisa fazer você não precisa colocar a plaquinha em cima do bode. Então, Leania, você colocar a plaquinha em cima do bode, não me aqueve. Lemai, pergunta ao Mará, o que é isso que a Braita fala, já que Alá, já que você já fez o sorteio, não precisa colocar a plaquinha. E leima le mitzvah mikral de anachá mitzvah namilo. Se você falar que nem para mitzvah, porque não tem mitzvah nenhuma de você colocar a plaquinha em cima do bode, para você falar que o bode é para Hashem, para Azazel, nem mitzvah não tem, ela lá, que eu falo agora não. Mitzvah sim tem leadir, você tem mitzvah de colocar a plaquinha em cima, mas ela não me aqueva, ela não impede que seja feita a vodá. O shmaminah, gralá me akvá, anachá não me akvá. E dá para a gente aprender que a gralá, o sorteio sim me aqueva, não dá para continuar a vodá sem o sorteio, mas você colocar a plaquinha, não me aqueva, dá para continuar a vodá sem colocar a plaquinha em cima do cabeça do bode. Amarav falorava, achika amar, ilune amara sharalav, aiti omeri anichem alav adchat ashkita. Falarava, é assim que tem que ler a Braita. Se tivesse escrito a Sharalav que está em cima dele a plaquinha, você tem que falar que vai ficar a plaquinha em cima dele até na hora da escrita. Tabudomar a Sharalav, que vai Sharalav, chuvenotzarir, que subiu nela, quer dizer que fez o sorteio nela. Se você fez o sorteio, quer dizer, você não precisa deixar a plaquinha lá o tempo inteiro, mas você precisa colocar a plaquinha lá depois do sorteio. Tashma fala a Braita. Agora eu tenho uma Braita que fala claro que para a Biúda parece que a gralá sim é aquilo. Não fazer a gralá não dá para continuar o trabalho. Tá? Mas fala a Braita, ve'asá o chatat. Agora o seu chatat, vem Hashem o seu chatat. Ve'asá o chatat e ele foi feito chatat. Quer dizer, um foi feito chatat lá Hashem, outro foi serem mishtariach lazazel. Um foi feito, vai ser korban para Hashem, outro vai ser bode expiatório, vai jogar do abismo. Então o sorteio ele faz do bode chatat. Sheachol ve'alo dinhu uma bimkom shelo kidesh goral kidesh Hashem bekom shekidesh goral eno din shekadesh Hashem amar ve'asal chatat agora lo se chatat ve'en Hashem se chatat. Você não pode fazer ele com a boca falar que ele é chatat ou não. O único que você pode fazer chatat é o sorteio. Então parece para essa prática que o sorteio ele sim me aqui porque você não sorteou. Você não pode falar esse é lá chama esse prazer você vai fazer ele chatat. Tem que ter sorteio. Agora, estamos Siframani e essas braitas que não tem nome, que não falou quem é o rabino que fala, de acordo com quem é. Era a Bilda. Vekatani, Goral, você Hatat, vem na Shema, você Hatat. Você fala que o Goral, o sorteio ele faz Hatat, e você falar qual é Hatat, não faz o Hatat. Alma Grala Meakvá. Então parece de acordo com a Bilda que fala que essa braita não tem nome nenhum de acordo com a Bilda. De acordo com a Bilda, o Goral, o sorteio sim Meakev. Tiuvta demanda amar a grana meakvá? Tiuvta. Isso é uma pergunta forte para aquela opinião que fala que a gralá, que o sorteio não meakev, não impede o fazer o trabalho. Tiuvta. Isso é uma pergunta forte realmente. A Gemara agora vai trazer uma alachá que pode dar para perguntar sobre ela da braita que a gente trouxe agora. Amar avchista. Ena kinin mitparshot ela ou belekichat bealim ou beasiat akohen. Você tem um par de aves para o korban. Um para olá, um para hatat. Esses são queridos. Ele fala o seguinte. Ele só vai ficar claro qual é para hatat e qual é para olá. Ou quando os donos compram esse para hatat e para olá já claro, e aí vai ser um para olá para hatat. Ou quando o Cohen ele vai trazer, ele entrega os dois aves e fala, agora tem que fazer um para olá para hatat, esse para olá para hatat. Então ele falou um para olá para hatat e foi esclarecido qual era para olá para hatat.
Amar Avshimi Barash. Maitama de Rav Chisda. Qual o motivo de Rav Chisda? Dichtiv está escrito Velakha. Veassá. Velachat teiturim mostei vinionai hadrolá vechatachatat. Você vai pegar um para lá, outro para chatat, depois você vai assaltar uma coisa na chatachatat vechadolá. Está escrito e fez o coelho um para chatat e para lá. Então, o Belekichá, ou na hora que ele pega os aves e fala já fala uma para lá, outra para chatat, ou na hora, ou bacial na hora que o coelho está fazendo. Meitve, agora vem a pergunta. Veassal chatat, agoral o sechatat, venashem o sechatat. Quando a gente falou na braita passada, Veassal Hatat, ele foi feito Hatat. A gente fala que o quê? O Goral, o sorteio fez ele Hatat lá, Hashem. E não você falar não vai fazer ele Hatat. Pergunta agora é o seguinte: Sheachol ve'alodinu, o Mabe Makom. A gente poderia falar o seguinte: o Mabe Makom shalom que deixa Goral, que deixa Hashem. Makom que deixa Goral, e não deixa que deixa Hashem. No lugar que você não tem sorteio nenhum, você fala que você pode falar esse é olá, esse é hatat. No caso dos dois aves. No lugar que você tem um sorteio, muito mais você pode falar esse é hatat, esse é olá, esse é hatat, esse é azazel. Por quê? Porque no sorteio também vai sortear um outro. É claro que no sorteio, esse aqui pode ser olá? Pode. Esse aqui pode ser olá? Pode. Então, pelo sorteio, os dois podem ser olá. Então você escolhe e acabou. No outro, na hora que ele comprou, talvez você poderia falar o quê? Não, você tem que ter comprado um olá e outro hatat. Mesmo assim você fala que o Kohen pode escolher um olá e outro hatat, se ele não escolheu. Então nesse aqui, os dois podem ser hatat, os dois podem ser para azazel. Muito mais, você pode escolher e acabou. Fala, agora está mudando o mar, vai assar o hatat. Agora ela ser hatat, mas não chamou de ser hatat. Fala, agora não, está mudando o mar, vai assar o hatat. Quem assar o hatat? Como é que ele foi feito o hatat? Foi feito hatat pelo goral. Então por isso a Shina vai assar o hatat. É pelo goral e não pelo falar. Ve'acha de lav shat lekicha ve'lav shat asiai. Ve'katani de kavá. Fala, mas peraí, aqui na nossa braita que a gente falou que está falando que ele não foi, na hora que ele pegou os dois serim, os dois bodes, parece que na nossa braita falou que na hora que ele pegou os dois bodes, é lógico que não estava claro qual era, porque ele pega os dois bodes idênticos para na hora do sorteio. Na hora do sorteio ele falou que esse é hatat, esse é para zazer, esse é para show e para zazer. Parece que pode ter sido que valeu, amarava, reclamar. Não, assim a braita, assim tem que falar a braita. Mas como falou que deixa agora ela vai filho bechat lekecha, vai filho bechat asiá, que deixa Hashem bechat lekecha, bechat asiá. Você fala o seguinte: Mabima como falou que deixa goral. Se você não fez o goral para falar qual é. Não, desculpa. Esse lugar que não tem goral, por exemplo, nos quinim, nessas aves que você fala um para catar tudo para lá. Vai, filho beijado de Gekrai, mesmo na hora que ele comprou, o cara comprou um para lá, outro para catar, ele não falou qual era para lá, qual era para catar. Vai, filho beijado de Asiai, mesmo na hora que ele pegou os dois, deu para o Cohen, ele também não falou. Que deixa o beijado de Gekrai, beijado de Asiai. Mas aí chega o Cohen e fala assim, olá, esse é hatat, e isso esclarece retroativamente qual é olá, agora é hatat. Mas como chega deixa goral, shalom bechad lekicha velom shalom bechad asiá. Ele diz que Hashem bechad lekicha bechad asiá, que no lugar que o goral, que o sorteio, ele fala qual é para Hashem, qual é para Azazel, desde a hora também que você comprou, desde a hora que separou eles. Então muito mais você falar, você também vai conseguir. Então Mudomar, e aí responde a Braita, ve'asal hatat. Ve'asal hatat, que eles foram feitos hatat, um foi feito hatat, lá chama de feito para Azazel, agora não ser hatat, vem da chama de ser hatat. Que ele foi feito hatat é como, é pelo goral, é pelo sorteio e não por você falar. Tashua, fala Braita. Metame mikdash ani. Tem outra pergunta aqui para Rav Chisda. Quem entrou no Mikdash sem querer, quando ele estava impuro? Ele teria que trazer um korban não leve oret. Mas ele não consegue trazer um animal. Veio frisch modo de que não. Ele separou moedas para comprar uma ave, um par de aves,
para trazer esse corban. Esse é o pobre. Verreeshir. E depois que ele separou essas moedas para comprar as duas aves, porque ele não tem dinheiro para trazer um animal, um boi, alguma coisa assim, ele ficou rico. Vamos supor que ele ganhou na Mega Sena. Ve'acharkach amar elo lechataot velo laolot. Depois que ele ficou rico, então ele separou de novo moedas, mas aí já não para comprar ave, para comprar um animal inteiro, um animal grande. Ele falou, esse é para Hatat e esse é para Olá. Desculpa. Ele ficou rico e mesmo assim ele pegou o dinheiro que ele tinha separado antes e falou, esse é para Olá, esse é para Hatat. Por mais que o rico, ele não traz dois aves para Olá, para Hatat, ele traz um Hatat inteiro. Ele traz um animal inteiro como Hatat acabou. Mosifu mevi chovato midemei chatato. Ve'en mosifu mevi chovato midemei olato. Ele fala Braita, ele completa o dinheiro do Hatat que ele tinha separado para a ave e completa para trazer um boi, alguma coisa assim, para Hatat dele. E não traz mais Olá. Ve'acha delav shat lekicha, delav shat asiai, pekatane dekavá. E ele traz, ele não completa do Olá do off dele, ele tem que trazer o off como Olá também. Isso aqui não era na hora que ele comprou, nem na hora que quando estava fazendo. A gente falou, já ele separou o dinheiro, já fixou, ele vai ter que trazer. Fala Gamará. Amarav Sheshet. Você quiser uma pergunta para isso aqui o quê? Que fala que você só fixa na hora de lequichá, na hora que você compra, ou na hora que o Kohen faz, como a gente falou na breta passada. Amarav Sheshet, Amarav Sheshet, você pode explicar da seguinte maneira: Ve'amar Belazar Amar Yoshaya metamem mikdash ashir ve'vi korbanani lo yatsa. Falou na Belazar não virava Yoshaya. Uma pessoa que entrou sem querer no Beit Mikdash quando estava tamei, ele é rico. Se ele trouxe duas avezinhas igual traz o pobre, ele não sai de Chová. Ve'chevan de lo yatsa echikavá. E se ele não sai de Chová, como é que esse pobre que virou rico, ele conseguiu fixar esse dinheiro que ele tinha separado para Olá como dinheiro de Olá, se ele nem sai de Chová com isso? Fala Gamará, Elamai itlach lemeimar shekvar amar meaniuto. Quer dizer, então o que você tem que falar? Que necessariamente ele, quando ele ainda estava pobre, ele falou, isso é para Hatat, isso é para Olá. Então isso que ele, quando ele estava pobre, ele falou, isso é para Hatat, para Olá, isso fixou esse dinheiro para Olá. E esse dinheiro para Hatat. Aí ele enriqueceu, então ele completa o dinheiro para Hatat, para trazer um animal inteiro para Hatat. Mas o de Olá já está fixo, ele vai ter que continuar trazendo, isso aqui já é Olá. Achinami, Shekvaramar Mishata Prashá. Aqui também, então, é o caso que ele já falou na hora que ele separou o dinheiro. Por isso que, nesse caso, ele ainda continua tendo que trazer esse dinheiro que ele separou lá, ainda tem que trazer como lá, mesmo depois que ele ficou rico, ele traz um Hatat completo. Mesmo que no momento que ele teve que fazer, ele ainda era ali. Não, por causa disso, ele valeu alguma coisa, ele vai ter que Valeu, fazer. por que ele vai ter que trazer depois? Na verdade, ele vai ter que falou, completar pagou, depois. acabou. Ele vai ter que completar. Não, ele vai ter que completar depois porque ele não trouxe. Mas quanto tempo depois? Não. Se ele tivesse trazido o corban, acabou, aí não tem o que mais fazer. Ele só separou o dinheiro. Aí enriqueceu, aí ele completou o Hatat. Só se ele não trouxe. É. Você tem que trazer conforme a situação dele no momento que ele está fazendo. Parece que sim. Tá com o Baruch, a gente conhece mais.